Boa noite, Gotham. Bem-vindos ao Mansão Wayne, o podcast que fala sobre o que mais importa. Eu, o Batman. Boa noite, Gotham. Estamos começando mais um podcast que fala sobre o que mais importa. E o que mais importa, é claro, é o Batman. Hoje estamos aqui com a equipe completa aqui, mesa cheia. Leonardo Vicente, enciclopédia viva dos quadrinhos. Boa noite, Gotham. E Bloodhaven também. Diretamente da Hora Suave, Roberto II. Se o Batman fosse um vigilante, ele tinha que andar com aqueles apitos que os caras que ficam andando no quarteirão têm. Também de volta aqui, depois de um longo inverno, Thiago Brancatelli. Eu tô muito feliz de estar de volta aqui com essa juventude bonita e saudável e sombria do Mansão Wayne. E pela primeira vez aqui, nosso convidado, o novo editor da revista do Batman no Brasil, Gustavo Vícola. É Vícola ou Vicola, Gustavo? É Vícola. E é Gustavo, não é Gustavo. Eu falei Gustavo. Gustavo. Vícola. Isso aí, boa noite, Gotamitas. Acho que vai ser uma noite tranquila. Meu co-apresentador, André Panceira. Eu acho que ele deixou no mudo, sem querer. Que está morto. Caralho, tava no mudo mesmo. Meu. Caralho, velho. Você faz isso há muito tempo já, cara. A gente já sabe já qual que é. Fala, galera, sejam bem-vindos a mais um podcast Mansão Wayne. E este que apresentou todo mundo, o cara que sempre quis ser guardinha de rua, Carlos Vasquez, hoje tá tem. Cara, eu vou te falar que já é uma coisa que eu conversei com minha mulher, que seria legal ter um desses trabalhos de guardinha de rua, mas aquelas ruas bem tranquilas que não tem nada pra fazer, e você pode ficar o dia inteiro lendo, desenhando. Deve ser um trabalho agradável. Mal pago, mas agradável. Qual a diferença do trabalho que você já faz? Ah, então. A diferença é que eu não consigo ficar lendo e desenhando, esse que é o problema. Mas é isso aí, mas não é disso que a gente vai falar de guardinha, de certa forma. O tema de hoje surgiu de algumas discussões que a gente tem às vezes. Sempre que junta fãs do Batman, ou até pessoas que não gostam do Batman, sempre surge aquela discussão sobre se ele é realmente um super-herói, ou se ele é só um vigilante, qual que é a diferença entre uma coisa e a outra. Então a gente conversando, a gente falou, pô, a gente podia gravar um podcast sobre isso, acho que rende um programa interessante. E aí apareceu a chance de convidar o Gustavo aqui, né, pô, o cara que tem o poder, o Batman em suas mãos no momento. Falou, pô, vamos então chamar e gravar esse podcast sobre o Batman é um herói ou é um vigilante? E afinal, qual a diferença? Qual a diferença? Exatamente. Aproveitando até a deixa aqui do Branca, que levantou a pergunta. Branca, pra você, qual que é a diferença entre um herói e um vigilante? Eu acabei de fazer a pergunta, caralho. Ah, você perguntou porque você não sabe mesmo, né? É realmente uma pergunta. É realmente uma pergunta. Alguém tem um parecer sobre essa diferença? Alguém tem uma visão sobre qual que é a diferença entre herói e vigilante? Acho que é mais fácil definir vigilante do que herói, né? Porque o vigilante, na minha visão, é o cara que ele atua à margem da lei, né? Ele não tá inserido na forma aceita de praticar a lei, mas ainda assim ele tenta praticar o que ele acredita que é o bem, né? O que ele tenta agir da maneira correta, que então é deter bandido, é ajudar as pessoas, só que tudo isso daí sem ter todo o respaldo legal do Estado, né? Que seria o que um policial tem. Então você acredita que um vigilante seria um cara que acredita que sua visão de mundo está acima da lei? Não que a visão de mundo dele esteja acima da lei, mas talvez ele seja um cara que acredita no sistema legal ali, ele pode ou não estar de acordo com aquelas leis, só que ele não atua dentro do que é aceito. Por exemplo, ele não é registrado como um policial, ou algo assim, então ele atua à margem da lei, né? É um cara que não foi convidado, não foi aceito para fazer parte aí dos agentes da lei, né? Então, essa é a minha visão de vigilante. É o cara que está à margem do que é estabelecido. O vigilante e um anti-herói seria mais ou menos a mesma coisa? O justiceiro é um anti-herói ou um vigilante? Não, acho que aí já ultrapassa um pouco o limite, né, cara, essa linha tênue, assim. Acho que se a gente colocar um exemplo de extremo para cada um, acho que o herói seria o Superman, que é o maior herói de todos os tempos, e acho que vigilante, para quem acompanha quadrinho, um bom exemplo seria o Rorschach.
né? O Rorschach, ele acredita num certo e errado, e como o Gustavo falou, a lei não necessariamente aplica o que ele acha que é certo e errado, e ele vai lá e faz. E aí ele quebra dedo de bandido pra fazer interrogatório, esse tipo de coisa. Eu acho que o vigilante, ele acha que o fim justifica os meios. Então, se o fim dele é acabar com a violência, não importa que ele tenha que quebrar regras pra fazer isso. E seguindo essa definição, e um pouco mais até a definição que o Gustavo usou, de ser um cara que ele não é parte do sistema legal, por assim dizer, ele não é um agente oficial da justiça, mas age em prol da justiça, o próprio Superman já não seria um vigilante? Por ele estar fora da lei, sim. Não Mas necessariamente, porque ele é super-herói. sancionado pelo governo americano. Ele pode não ser registrado, não pode trabalhar para a polícia, nada, mas ele tem o apoio do governo. Mas e no começo? Sim, aí no começo, acho que quando os super-heróis surgiram, todos eles eram muito mais para vigilantes, até porque ele era uma transição do Pup, onde todo mundo era vigilante, pro super-herói. Demorou, acho que na Era de Ouro, acho que a única coisa que diferenciava ali é que quando começa a se aproximar muito do contexto da Segunda Guerra, que alguns personagens acabam ajudando o exército, aí muda um pouco de figura. Mas até aí a gente pode até pegar aquilo que tem em Nova Fronteira. Lembra que tem daí os heróis, eles deixando de ser heróis por um tempo? Sim. Porque isso, eles deveriam... É clássico das histórias da Era de Prata, né? Era de Prata não, mas eles Heróis da pegam Terra 2. o fim da sociedade para justificar isso, né? Isso. Exato. Então é até um bom exemplo para isso, né? Pra parar pra pensar. Acho que respondendo a minha própria pergunta, finalmente, pensando um pouquinho nisso, não sei, na minha visão seria, super-herói é uma coisa mais a favor da lei, mais próximo da lei, mais colorida e tudo mais. E o vigilante seria uma coisa um pouco mais à margem, um pouco mais violenta, talvez, uma pegada um pouco mais pesada. Porque, por exemplo, Homem-Aranha não é registrado, Homem-Aranha é procurado pela justiça, mas Homem-Aranha não é um vigilante, Homem-Aranha é um super-herói. Então... Homem-Aranha não é um vigilante? Cara, eu acho que o Homem-Aranha não é, pelo menos na minha visão. Eu também acho que não. Eu acho que a gente pensa no vigilante mais uma coisa mais pesada, uma coisa um pouco mais violenta, e o super-herói, no caso o Batman, e o super-herói é uma coisa um pouco mais, sei lá, colorida, um pouco mais a favor da lei, um pouco mais agindo de acordo com a lei. Eu acho que o herói, ele tem o guia moral dele baseado no que a própria sociedade impõe. Como eu falei, por exemplo, o Rorschach vai lá e quebra o dedo dos caras, quebra o joelho de não sei quem, joga um cara dentro da geladeira. Pô, isso é errado em qualquer contexto. A polícia não faria isso. Enquanto que o Homem-Aranha não, ele impede um assalto e deixa os caras lá pra polícia chegar. Ele não tortura, ele não faz nada. E falando aqui do cerne do personagem, né? Porque senão... Não, porque no Homem-Aranha 78, ele dá um soco... Não é isso, gente. Mas eu acho que o Homem-Aranha e o Superman, nesse sentido, o guia moral deles não permite que eles quebrem a lei pra fazer algo. Enquanto que o Batman, nesse sentido, em algumas histórias, ele quebra a lei pra poder fazer o que ele precisa, o que ele acha certo. Eu acho que aí tá essa linha do vigilantismo e do heroísmo. Você não imagina o Superman, por exemplo, pendurando um bandido de ponta cabeça do alto de um arranha-céu pra tirar alguma informação dele. O Snyder faria isso. Mas aí, né? Então falando do céu. O bandido. Tem uma história muito boa, atual, do Batman, do Tom King, que ele faz ele mostra bem a diferença entre o Superman e o Batman, só por diálogo, um falando do outro. É quando eles se encontram, né? O Batman, Mulher Gato, com o Superman e a Lois Lane. É bem legal. Nossa, essa história é ótima, cara. É muito boa mesmo. Eu me lembrei de uma passagem interessante do próprio Asa Noturna, que, se não me falha a memória, teve uma época que ele entrou pra polícia de Bloodhaven, né? Porque ele queria realmente atuar dentro do sistema. Ele queria atuar como um agente reconhecido da lei. Então ali eu tenho a impressão que essa questão do vigilantismo acabou incomodando, né, o Dick Grayson, e ele pensou em atuar realmente como um policial de Bloodhaven. Mas nessa época ele, além de ser policial, ele também era Asa Noturna. Ele não tinha deixado de ser. Isso, ele atuava como vigilante ou herói, que a gente vai descobrir logo mais o que era, e como um policial, né, como dentro da lei. E eu nem me lembro que fim que levou essa época. Eu sei que ele não é mais policial, né? Já tem um tempinho. Se eu não me engano, isso acabou quando o Bloodhaven explodiu, não?
Isso aconteceu nos 952? Não, acho que ele já não era policial já nessa época. Foi antes de 952. Não, foi bem antes. Então, não, 952 ele chegou em... Eu sei que foi antes, mas isso existe nos 952? A gente nunca sabe o que existe nos 952 até usarem. Não tá claro. Isso nunca foi abordado e pronto. Claro. Eu acho uma coisa legal, uma coisa que eu também imagino que seja, que aponte mais pro lado vigilante, é que o Batman tinha um Bat-Squad. Então, ele meio que fazia as normas, ele que era era meio que a polícia dele. Ele não era tão... Como que eu posso dizer? Não era tão na lei. Era meio que era um esquadrão dele, que ele fazia as regras, que ele mandava, e acho que isso também tá mais pro lado do vigilante do que de um super-herói. Bem lembrado, Branca. Isso daí remete, aliás, ao que tá rolando atualmente na Detective Comics, né? A gente tem aquele esquadrão ali, que é praticamente uma unidade paramilitar da Batwoman, lá no campanário, que é a base deles, que tem o Tim Drake, tem a Spoiler, né, por um tempo, tem o Cara de Barro e toda essa galera aí. E nas edições mais avançadas da Detective, né, material até que tá para sair, isso daí tá causando uma questão... tá se tornando uma questão preocupante, né, na própria política da cidade, porque tá se formando um esquadrão paramilitar lá a serviço do Batman e da Batwoman. Então o prefeito, tá todo mundo preocupado. E dentro deles também tem uma discussão boa em relação a isso, né? É verdade. Então, não quero soltar nenhum spoiler para quem tá acompanhando as edições nacionais, mas tem uma boa discussão em cima disso mesmo, que acho que define bem o que é o vigilantismo e o que é talvez um cara que seja considerado pela população um super-herói. Eu acho que um lugar que tá dando um bom exemplo da divisão de herói e vigilante são as séries do CW. Lá a gente tem a diferença bem marcante do Flash, que ajuda a polícia, tenta obedecer a lei ao máximo, que todo herói em algum ponto desobedece. O fato de ele esconder a identidade, o fato de usar o disfarce já é contra a lei, mas eles tentam o máximo possível no restante ser dentro. Lá a gente vê isso com o Flash ajudando, se ele tem um problema com a lei, ele se apresenta, explica o que está acontecendo, e do outro lado a gente tem o Arqueiro Verde, que aí é o vigilante. Não só na ação, né? Porque ele tem isso, ele tortura, ele mata, ele desobedece a lei, ele é caçado pela polícia em quase todas as temporadas. Só que também tem esse lado do poder ou não poder, né? Quem tem superpoder a gente automaticamente enxerga como super-herói. Eu ia fazer esse questionamento agora, porque será que o fato de o super-herói ter superpoderes já o afasta do título de vigilante? Eu acho que não. Realmente. Eu acho que o que a gente pode usar só em um personagem é o Demolidor, que ele atua pela lei como advogado e atua como vigilante quando ele veste o uniforme. O Demolidor, ele mesmo não se considera um super-herói. Ele se considera um vigilante de noite e um advogado que atua pela lei de dia. Mas agora, qual o vigilante agora de cabeça, vocês lembram que tem superpoderes? O que tem superpoderes? O Demolidor tem, né? O Demolidor sim, tem, mas digo, sabe, tipo, não usando tanto a parte física, arte marcial, assim. A gente tem um padrão nesse sentido. Teria que pensar. O motoqueiro fantasma. Boa. O motoqueiro fantasma. Mas o motoqueiro já não é meio anti-herói? O motoqueiro é mais um anti-herói. Ele é mais pro lado do justiceiro do que pro lado de um... Mas o problema aí não é nem a questão de se um personagem com superpoderes pode ser um vigilante. É que como a gente tá falando de quadrinhos, geralmente quando você pega um personagem com superpoderes, e ainda mais como um motoqueiro, que são coisas mais místicas e tal, você geralmente vai dar desafios místicos ou coisas assim pra ele. Eu acho que é uma questão do roteirista colocar esse tipo de desafio pro personagem, entendeu? Mas essencialmente eu concordaria que o motoqueiro é um vigilante. Eu usei o motoqueiro como exemplo pensando porque realmente hoje em dia a gente não vê ele muito na rua. Mas nos anos 90, quando criaram o segundo motoqueiro, o Danny Kate, era nessa visão de ele enfrentava muita gangue de rua e tal, e era um motoqueiro que ainda não matava, era diferente. Então ele assustava, dava olhar de penitência no pessoal, deixava meio catatônico alguns, mas ele não chegava ao limite de matar alguém. Depois aí eles foram totalmente pro lado místico mesmo e deixaram isso de lado. Eu tava pensando uma coisa aqui, será que herói e vigilante e anti-herói e vigilante são conceitos excludentes? Tipo, será que o cara não pode ser anti-herói e vigilante, como o Motoqueiro Fantasma? Ou um herói e vigilante, tipo o Homem-Aranha ou o Demolidor, vocês falaram agora há pouco? Que tipo...
Uma coisa exclui a outra? Eu acho que não. Eu acho que o Justiceiro, por exemplo, ele é um anti-herói e um vigilante ao mesmo tempo. O Robin, tudo indica que ele é um vigilante, mas ele não é um anti-herói, ele seria um herói, né? Ele atua se preocupando com as pessoas, com o bem-estar das pessoas, visando fazer o bem, né? Não tem essa questão de fins justificam os meios. Então o Robin é uma figura muito clara, né? Ele é muito colorido e ele é bem heróico, por assim dizer. Eu acho que o que a gente tá precisando de superpoderes é que o cara que não tem superpoderes, tipo um Batman, tipo... A gente não citou o próprio Vigilante da DC. Sim. O cara que não tem superpoderes, ele precisa apelar mais pra violência. Ele precisa deixar o bandido desacordado, ele precisa buscar respostas de algum jeito, algum interrogatório. Enquanto um Superman pode usar super velocidade, super sopro, visão de calor, visão raio-x pra descobrir as coisas. Ele não precisa apelar tanto pra violência e nem pode apelar muito pra violência em relação a um bandido comum. Então o Vigilante também tem essa pegada da gente ver ele como alguém com menos poderes porque ele precisa apelar mais pra violência. O Demolidor tem superpoderes, mas ele não tem uma super força, então ele precisa apelar mais pra violência. O Homem-Aranha, ele tem uma super força, então ele também vai mais pro lado do super-herói, porque ele não espanca os bandidos ou intimida de algum jeito. Que aí a gente entra até em outra questão, que é o que é um super-herói, né? Porque pra muita gente, o Batman, por não ter poderes nem nada, não pode nem ser considerado um super-herói, né? Não, ele pode ser um herói, né? Porque eu acho que o super-herói tá ligado aos superpoderes. É a gente que usa super-herói pra tudo. E o que ia ser um herói? Então, o que eu iria falar da pergunta do Carlos é que ele pergunta se uma coisa exclui a outra. Eu acho que não, mas pra gente definir essa questão do herói e vigilante, é mais uma questão de como a sociedade enxerga o personagem. Porque o herói, ele tem a função do, digamos assim, de inspiração e tudo mais. Então, o vigilante, ele pode ter os mesmos princípios de um herói. Um herói pode ser um vigilante. Mas o herói, ele vai se destacar mais por inspirar, por ser um objeto em que as pessoas se inspiram pra melhorar. O vigilante, ele tá só cumprindo uma função. Ele não necessariamente tá causando esse efeito na população. Você acha, então, que um herói é uma figura mais aprovada pela sociedade e um vigilante é uma figura mais controversa? Como a sociedade vê. Como eu falei, por exemplo, o Homem-Aranha, ele, pela sociedade, ele é um herói. O Demolidor, no universo Marvel já é, mas as fases mais, por exemplo, do Bendis, quando ele já tá enfrentando mais o crime, e ele tira o rei do crime do lugar dele, diz que ele é o dono da cozinha do inferno, isso é uma parada mais violenta, mais crua, que tipo assim, ok, ele acabou com o crime organizado na cozinha do inferno, mas não é um negócio que eu quero ver a minha criança usando uma camisa do Demolidor e andando na rua, sabe? Então eu acho que tem um pouco disso. Me ocorreu que alguns indivíduos que vestem uma roupa e saem praticando aí o que eles acreditam ser o correto, alguns têm aval da sociedade, outros não. E aval é uma permissão assim bem clara, tipo Quarteto Fantástico, Vingadores, Liga da Justiça. É como se todas as pessoas concordassem que esses indivíduos podem agir em prol de um bem maior. Então, eu acho que esses são os acabam sendo considerados heróis mesmo pela sociedade. E tem outros indivíduos que não recebem esse aval. Justiceiro, o próprio Batman, eu acho. E talvez eles acabem sendo considerados como vigilantes. É que aí tem uma coisa que eu acho que envolve muito mais do que o Batman, né? Que é aquilo que a gente comentou dos preceitos de um herói e de um vigilante. E por mais que, beleza, o Batman, se for considerado, seria um herói não super-herói, mas de forma geral, e tem a ver com o lance da roupa, vai ser falar do super-herói. Independente se ele tem poderes ou não. Porque ele também faz parte de uma equipe de super-heróis. Já fez parte de outras, inclusive. Fica um pouco até difícil de falar. Na minha percepção, ele é um vigilante. Mas, assim, eu entendo chamar ele de herói e também entendo chamar ele de super-herói. Mas o Batman é complicado porque ele é um vigilante muito popular, né? Então você coloca ele na Liga da Justiça... Por exemplo, o Batman da mensal dele é um vigilante. O Batman da Liga da Justiça é um herói. Então ele vive nesses dois mundos aí. Mas eu acho engraçado. Acho que a gente pode falar, por exemplo, o Superman, ele usa o uniforme para ser um símbolo. O Batman usa o uniforme para intimidar.
pra botar medo e terror no coração. Também é um símbolo, só que é um símbolo para assustar os criminosos. Sim, eles têm intuitos diferentes, mas o Superman ele quer ser um símbolo que de esperança, realmente sirva de exemplo, uma luz no coração das pessoas, enquanto o Batman usa o uniforme para ser escuridão no coração dos bandidos. Sim. Então esse pode ser também um jeito de diferenciar o super-herói do vigilante. E a gente falou de agir à margem da lei e tudo mais, a gente tem que lembrar que o Batman age com aval do Gordon e com apoio e incentivo do Gordon, né? Não, em algumas versões ele até é um policial honorário. Se for pegar a Era de Prata, então, nossa. A série do Adam West, ele é um policial honorário mesmo. Por exemplo, a fase do Corporação Batman, ele tem o Wayne faz uma parceria com a polícia e todos os Batman do mundo têm o apoio da polícia por causa disso. Que é algo meio esquisito, né? Quando você pega, porque como pegou bem na transição lá do 952, isso ficou meio jogado, nunca ficou muito claro o que era. Mas isso é um resumo dos 952, né, cara? Ficar meio jogado, não saber o que era. Mas eu acho que esse nem é assunto de hoje, né? Sim, mas o Batman e a relação dele com a polícia tem um negócio. Não é a relação da polícia, a instituição polícia com o Batman. É a polícia de Gotham. A cidade Gotham como um todo tem uma relação diferente. E outra coisa, né? É a polícia Gordon. Que a partir do momento que o Gordon sai, sempre tem alguma coisa de querer caçar o Batman ou de não querer seguir essas regras que o Gordon implementou. No Gotham Central, né, que agora estão traduzindo como Gotham, que é aquela série da polícia de Gotham, né, era interessante que eles tinham um conceito... Contra o crime. Uma série. Exato. Gotham City contra o crime. Tinha um conceito muito interessante que eles tinham uma menina que trabalhava na delegacia, na delegacia de Gotham lá, que ela não era uma funcionária da polícia, mas trabalhava para eles. Era um contrato que ela não era funcionária pública. E ela era a única pessoa que podia ligar o bate-sinal, porque era ilegal a polícia chamar o Batman. Eu adorava. Então eles tinham esse loophole, assim, eles tinham achado essa brecha na lei pra conseguir chamar o Batman sem que nenhum policial chamasse o Batman. Isso é fantástico, né, cara? Era bem interessante, mas isso mostra bem como o Gordon apoiava, inclusive nessa época nem tinha o Gordon, mas eles continuaram usando esse conceito depois. O Gordon apoiava, mas isso era fora da lei. Era uma coisa ali interna da delegacia de Gotham, do comissário e dos homens. É que eu acho que o conceito veio até de um pouco antes, por isso que eles já unem ao Gordon ter feito isso. Acho que na Detective antes já tinha. Mas inclusive tem muitos policiais em Gotham Central que são contra o Batman. Mas porque também o Detective antes era escrito pelo Greg Rucka, que foi que iniciou o título do Gotham Central, sim, né? Então ele já tava... Tanto que acho que os arcos antes de Gotham Central começar é praticamente só da polícia de Gotham. Não tem nem tanto já Batman. Um introdutório, né? Sim. E sobre o que o Buddy... acho que foi o Branco que falou que alguns policiais não são a favor do Batman. É o que eu falei da polícia de Gotham, por exemplo. Alguns funcionários sabem que a polícia é conivente com o Batman. Não quer dizer que ela aceite. Ela é conivente por conta da relação do Gordon e com outros policiais, mas, por exemplo, tem uma hora em que o Sr. Frio mata um policial e, isso causa uma revolta dos policiais com o Batman, porque é o Batman que traz esses malucos e tudo mais. Então tem essa discussão dentro da própria polícia. Eu tava lendo hoje um arco já avançado do Detective, e o próprio prefeito da cidade, ele fala uma coisa que eu achei muito interessante, que ele reconhece que o vigilantismo não pode ser aceito e tal, mas reconhece também que a cidade ela tem uma onda assim crescente de crimes, que Gotham enfrenta crimes que nenhuma outra cidade enfrenta, e sabe também que tem indivíduos na cidade que podem fazer a diferença. Então o prefeito fica bem dividido entre aceitar ou não a participação do Batman, né? Isso daí me fez pensar uma coisa, que o Léo, né, tava falando sobre essa questão das séries da CW, do Flash e do Arrow. Cara, em um universo que você tem o Flash em Central City, você tem um indivíduo que corre àquela velocidade. Como que a prefeitura ou a polícia deveria se portar nessa questão? Que, cara, realmente é um indivíduo que pode fazer a diferença na luta contra o crime, mas ele não é um agente licenciado da lei, né? Eu acho que de certa forma até o Batman. Será que isso daí causaria uma brecha na lei? Se isso acontecesse realmente no mundo real, a gente tem aqui em São Paulo um sujeito que corre a tamanha velocidade que ele pode fazer muita diferença no combate ao crime, mas ele não é policial. Será que ele teria essa licença, uma licença especial para poder atuar? Eu acho que ele não ia conseguir fazer nada aqui em São Paulo.
Ele ia ficar preso no trânsito. Acho que nesse caso é bem o que o Gustavo falou, meio que a polícia tentaria cooperar e ganhar a cooperação da pessoa que pode fazer a diferença. Acho que nunca rolaria, tipo, não, você não é da polícia, então você não pode salvar o mundo, sabe? É porque, cara, o Batman, ele realmente, no combate ao crime, algumas pessoas podem considerar ele herói, algumas pessoas podem considerar vigilante. Algumas pessoas que eu digo tipo os personagens da história, os Gothamitas. Mas é inegável que realmente ele tem algum impacto na vida criminosa da cidade, né? Não sei se ele gera novos criminosos também ou não, é outra questão, tipo, surgiu uns malucos aí por conta dele, mas ele tem um impacto mesmo na atividade criminosa da cidade, né? Ele é uma força opressora contra a ação do crime. Então, realmente, fica difícil para agentes da lei fazer vista grossa a isso. Aí, claro, cada indivíduo vai ter uma visão diferente sobre isso, se aceita ou se não, né? Mas é inegável que uma pessoa dessa forma, ele afeta. Eu acho que no Brasil, a gente tem um exemplo, assim, meio extremo, né, disso, que inclusive usam muito nomes de personagens, de Liga da Justiça, de Batman e tudo, que são as milícias, né? Tipo, são gente que tem um poder, né? Um poder de fogo, um poder de organização, poder de treinamento, que teoricamente estariam combatendo o crime usando seus próprios recursos. E que muitas vezes tem uma aprovação popular nos lugares onde estão. A milícia não tá combatendo o crime, eles estão agindo por interesses próprios, interesses de traficantes. Eles não estão combatendo mais pra guerra de gangues do que outra coisa. Então, mas exatamente. Tem que ver que na verdade nunca se sabe, né? Mas sim. O vigilante e o herói, ele tem um altruísmo que a gente não vê muito no mundo real, né? A questão da milícia, a milícia simplesmente está tentando ocupar um vácuo de poder, digamos assim, que é o tráfico tá perdendo a força, tem meios de se tirar, vai lá e toma. O vigilantismo, o heroísmo tem um objetivo final que é altruísta, digamos assim. Eu acho que o que separa um herói no fim das contas é a gente conseguir ler os pensamentos dele no gibi e saber que a intenção dele é boa, né? Porque no mundo real seria muito complicado. Isso Sem dúvida, sem dúvida. Com certeza. Cara, isso daí que o Roberto falou meio que esclareceu algumas coisas pra mim. O herói ou vigilante, eles atuam de maneira altruísta. Ao passo que a gente estava discutindo antes, o anti-herói, ele não atua de maneira altruísta. Ele atua a sua própria maneira. Ele segue o que é bom pra ele. A gente tava falando do motoqueiro fantasma. Cara, eu acho que o motoqueiro fantasma não seria nem herói nem vigilante, porque ele é uma entidade que obedece uma própria agenda dele lá, né? Então, o Spawn, ele vive e toca a vida dele. Agora, realmente, acho que o vigilante ou o herói, eles agem de maneira altruísta. O espectro cai na mesma questão do motoqueiro, né? Total. Ele age não pra fazer a justiça, não com um objetivo altruísta, que é o que a gente tá falando. Ele age por uma força maior, ele é obrigado a agir daquele jeito. A função dele no mundo é essa, né? Não tem opção, né? Uhum. A gente tem que pensar também nesse esquema se existisse alguém que pudesse fazer a diferença e tudo mais. A polícia, ela teoricamente tem um treinamento, ela não pode usar, teoricamente não pode usar a violência, enquanto que os vigilantes, eles têm um autotreinamento, eles usam da violência. Acho que também tem essa diferença. A polícia talvez não, no mundo real, a polícia não iria querer cooperar com um vigilante que tá cagando pras regras e tudo mais. Eu acho que seria muito difícil aceitar no mundo real isso. Um herói que seja vigilante, normalmente, pelo menos, porque eu me lembro agora de cabeça, assim, de heróis conhecidos que cooperam com a polícia, eles sempre têm uma curva de confiança com a polícia. Eles sempre começam com a polícia desaprovando as atitudes, aí sempre tem algum policial que acaba ficando mais próximo e vira de confiança, né? Tipo, o próprio Gordon com o Batman, né? Na série do Flash mesmo, que a gente estava comentando agora há pouco, eles exploram muito isso, né? Que o pai adotivo do Barry Allen é policial e acaba confiando nele e tal. Então você tem sempre, até no Arrow tem um policial que ajuda ele. Sempre tem uma figura de um policial que confia nele e acaba levando essa confiança para a instituição de uma forma um pouco mais geral. Mas sempre começa desaprovado. Também tem um fator na cultura americana que a gente não tem na brasileira, que é não são instituições, mas são pessoas que podem fazer o trabalho da polícia entre muitas aspas, né? A questão da liberdade americana, que, por exemplo, eles sempre tiveram a figura
no cinema noir do detetive particular, que é um cara que porta arma, porque nos Estados Unidos o porte de arma é liberado, e ele pode ser contratado para fazer uma investigação. Ele não está necessariamente à margem da lei. O que ele está fazendo é dentro da legalidade. Por exemplo, o fato do Batman investigar um crime, ele não está sendo contra a lei. Você pode investigar um crime. As coisas que ele faz, por exemplo, quando em algumas histórias que o Batman tortura um cara, ele tem o fator de vigilância. Então, isso é um negócio que no Brasil a gente não tem. A gente tem a figura da polícia, e no Brasil a polícia militarizada, que vem de um resquício de governo militar, e a gente não tem essa figura do cidadão poder realizar as coisas porque a Constituição me permite. Os Estados Unidos tem muito disso. Então acho que os vigilantes, eles têm essa figura também do noir, dos detetives também. Eu estava lendo Black Sad recentemente, e é basicamente isso. É um cara que é um detetive particular, e ele se mete nos casos que as pessoas contratam ele, e ele não está necessariamente à margem da lei por isso. Quando ele ultrapassa a lei, que ele se torna um vigilante. Até então ele tá tudo nos conformes. E lá nos Estados Unidos tem aquela figura do caçador, é tipo o caçador de recompensa, né? Que ele vai atrás do pessoal que tá evadido, né? Tava em liberdade provisória e acaba não retornando. E é o cidadão comum, né, cara? Que ele vai a caça esse criminoso. Isso é bem comum no serviço de Velho Oeste, né? E isso, na verdade, isso é até mais do que o detetive. Porque o detetive é contratado por uma maneira, por exemplo, uma mãe que teve a filha sequestrada e acha que a polícia não vai conseguir. Ela contrata o detetive, uma pessoa particular. O Bounty Hunter, o caçador de recompensas, é o Estado repassando para uma empresa terceirizada, porque o Estado não vai gastar o dinheiro para ir atrás daquelas pessoas que estão foragidas. E aí as empresas pegam, e aí você tem que ter uma licença e tudo mais, para ir atrás da pessoa, e aí a recompensa, parte fica com a empresa que organiza tudo e parte fica com o caçador de recompensas. Então isso daí já é um passo a mais, isso realmente é legalizado pelo Estado de se fazer isso. Mas nesse sentido não existe o pensamento altruísta. O cara tá fazendo isso pra ganhar uma recompensa. Sim, por dinheiro. É o trabalho dele, então, né? Acho que por isso que é difícil encaixar isso no vigilantismo e no super-heroísmo. É o que a gente tá falando. Não existe aí o altruísmo. Não, é mais pra entender esse lance cultural de figuras que não são polícia aplicando a lei, né? Eu entendi. O serviço de Velho Oeste, tipo John Wayne, esse tipo de coisa, tem bem essa pegada do caçador de recompensa que vai atrás dos bandidos em várias cidades diferentes e que, se ele chegar com o papel falando que aquele cara é procurado, o xerife da cidade deixa ele de boa. Sim, isso se mantém bastante até hoje de uma forma diferente, claro, né? A sociedade foi se construindo, mas pelo que eu entendo, a cultura de lá ainda tem bastante mesmo esse negócio do cidadão comum contribuir com a lei de sua própria forma, né? Mas também é um universo completamente diferente, né? No lugar onde a posse de arma é legalizada para qualquer um, é um lugar que eles têm uma cultura completamente diferente da nossa. Por isso que se a gente for comparar, mesmo teria que ser comparado com a cultura deles, né? Porque afinal a maioria dos super-heróis foram criados nos Estados Unidos, ou então norte-americanos ou ingleses que for. E muito poucos daqui. A gente tem artistas que contribuem, mas que criaram toda uma coisa, não. Então eles partem do princípio da cultura deles. O vigilante rodoviário. O vigilante rodoviário é um herói ou um vigilante? O vigilante rodoviário, só pra você ter ideia, no seriado era tudo filmado no Brasil, mas eles davam o nome de ruas americanas. Era ambientado nos Estados Unidos. Ainda é assim, né? A gente ainda pega muito da China, tenta tornar tudo o mais americano possível. É curioso que os heróis nos Estados Unidos é uma coisa muito cultural deles. Acho que na Inglaterra tem algumas coisas também que já vão para um lado um pouco mais contestador, geralmente. E no Brasil acaba virando ou uma coisa muito extrema ou uma coisa de humor. Dificilmente o herói é inspirador, né? É aquela questão cultural que a gente falou, né? Os Estados Unidos foi um país fundado na base do cidadão não confiar na instituição do governo, né? Por isso que a segunda emenda permite que todo homem carregue uma arma, que na época em que ela foi feita, se o governo se virar contra a sua população deve combater o governo, né? Foi um país que relutou para se ter bancos federais, que até hoje imposto é um tabu na discussão americana, né? Ele tem uma base liberal econômica muito forte, digamos assim, e é por isso que eles gostam de se dizer que são a terra da liberdade, né? Então, como assim o governo vai dizer que eu não posso combater o crime? Então vem muito disso também para a criação do super-herói. Eu tava lendo sobre os Panteras Negras, não o personagem, o grupo. Eu tava pensando neles o grupo também. original.
E pelo que eu assisti no documentário da Netflix, bem legal inclusive, eles começaram como um grupo de pessoas negras que carregavam armas à mostra para proteger os cidadãos negros da polícia. E a polícia via eles com armas e ela não podia fazer nada, porque todo cidadão tem o direito de portar uma arma. Eles usavam isso para intimidar a própria polícia. Então, eles são considerados vigilantes. Sim, era pra como que é, coibir abusos da polícia contra cidadãos negros, né? Sim, que em alguns bairros aconteciam, ainda acontecem todo dia, né? Sim, e foi uma coisa aí necessária. E foi aí que foi proibido nos Estados Unidos a posse ostensiva de armas, por causa dos Panteras Negras. Voltando sobre essa questão do Batman ser vigilante ou ser herói, né? A gente tá falando aqui da definição e tal, né? Mas analisando o conteúdo das histórias atuais, alguém aí no grupo, não me recordo quem, até falou, né? Que nos gibis da Liga o Batman é herói e nos seus próprios títulos ele acaba sendo um vigilante. Então, analisando esse conteúdo, cara, eu diria que hoje, atualmente, que o Batman tá numa fase excelente nos quadrinhos, eu diria que as histórias dele estão mais voltadas, a meu ver, pra histórias de super-herói do que histórias de vigilante. Eu também acho. Principalmente né? No título do Batman mesmo, né, do Tom King. Isso, ele tem lidado com... Aliás, eu não lembro a última vez que eu vi o Batman em cima de uma gárgula ali, observando alguma atividade do crime organizado, ou qualquer criminoso, assim, algum beco, ele descendo para ir salvar uma velhinha ou algum cidadão qualquer que acaba sendo violentado e tal. Cara, eu não lembro a última vez que eu vi isso daí, né? A gente tem visto ele enfrentar o Bane, que é um puta de um super vilão gigante, tem visto ele lidar com outros super-heróis, né? Que era a Gotham Girl e o Gotham lá, que tem poderes... Tem viagem no tempo, né? Que eu tenho ultimamente. Você quer falar, o último arco foi envolvendo isso, né? Então, as histórias dele estão muito mais voltadas pro clima de super-herói do que de vigilante. Se for avaliar o Batman hoje, né? Falar, ó, hoje como é que é o Batman? Eu falo, cara, eu acho que hoje ele tá muito mais para um super-herói. Acho que depende muito do momento dele, né? Acho que Terra de Ninguém é uma era simbólica do Batman vigilante, né? Sim. Mas aí não tem lei, né? Aí não existe instituição da lei. Então todo mundo é meio que vigilante, né? É meio... Aí eu acho que aí já não entra nem tanto como vigilante, mas mais como guerra de territórios mesmo, sabe? Tipo, protetor, pode ser um protetor de Gotham. Mas como não existe uma lei pra ele estar à margem, eu acho que aí mudam bastante os conceitos. O melhor exemplo do Batman vigilante é o Cavaleiro das Trevas mesmo, não tem jeito, né? Que lá ele tá mais violento, totalmente fora da lei, recrutando membros de gangue para ajudar ele. E lá acho que é o exemplo máximo do Batman retratado como vigilante. Tem uma fase que ele foi bem lembrado também como vigilante, que é aquela quando acabou o Terra de Ninguém e a DC resolveu dar uma reformulada, né, no título Batman e no título Detective Comics. Nessas histórias, o Batman acabou entrando no Arco Silêncio, né? Ao mesmo tempo, a Detective entrou naquela fase que acho que começou a ser escrita pelo Greg Rucka, e ali ele tava muito vigilante. Ali era o Batman bem cru mesmo, contra o crime. Eu não sei se alguém lembra. Eram aquelas histórias que eram com umas cores esquisitas, não era? Que era com duas cores. Era antes de Silêncio até. Foi essa fase que antecedeu pra virar o Gotham Central, que é desenhada pelo Shaw Martin Brown, que é só 2 tons, é muito bom. Isso daí é o Shaw Martin Ball. Isso daí rolou na Detective, em paralelo tava rolando o Silêncio na história, no gibi do Batman. Aí nessa época, o gibi do Batman tava com baita de um tom assim de super-herói, né? Muito colorido, Jim Lee e tal. E a Detective tava com essa questão aí das cores, do Shaw Martin Brown, aí tava bem vigilante mesmo. Realmente. Eu acho que dá pra fazer esse paralelo até hoje em dia, né? A gente mesmo comentou agora há pouco da Detective Comics, que tá com a equipe paramilitar do Batman, que é bem vigilante, né? Enquanto o Tom King tá encarando o Batman mais heróico. Então, tanto que quando tem algum arco no título do Tom King, sei lá, por exemplo, aquele arco acho que era do Bane, que ele teve que ir atrás dos parceiros dele pra proteger e tal, a galera da revista Detective Comics nem apareceu, porque nem combinaria com esse tom, né? Ia ficar até meio contraditório, né? Apareceu o cara de barro, a Batwoman lá. Ia ficar bem contraditório. Então, você percebe bem. Eu acho que dá pra até a gente falar sobre como alguns artistas, algumas
fases retratam ele mais por um lado e outras retratam mais por outro. Eu já observei, não sei se é sempre assim, mas de forma geral, o título Detective Comics costuma deixar ele mais vigilante. Acho que até pelo próprio nome ser Detective, né? Ele traz um pouco mais essa coisa da origem do Batman, dele ser um detetive e tudo, acho que acaba indo mais pra esse lado. Enquanto o título Batman é o título mais comercial do Batman, né? Então ele acaba sendo mais heróico. Não que seja uma regra, mas eu acredito que acaba indo por esse lado normalmente. Vocês concordam? Eu concordo totalmente. Com certeza. Eu concordo sim. Atualmente, a revista do Batman ela tá numa fase incrível, né, do Tom King. Mas ela tá investindo muito nessa questão do Batman com outros personagens, com outros heróis, né? Até na vida pessoal do Batman. Logo vai ter o casamento com a Mulher Gato e tal. Eu acho que atualmente as duas estão com um tom assim mais heróico. Aliás, acho que até as três, né? Porque a gente tem também o Grandes Astros Batman. E ali o Batman tá bem super-herói. Tá um pouco mais pé no chão, mas eu acho que tá bem super-herói ainda o tema, o clima. O que vocês acham? Pelo que eu acompanhei, não tô atualizado com a Grandes Astros. Eu acompanhei o começo do título. Pelo que eu vi, é o Snyder, né? Lá escrevendo no estilão mais solto dele, né? É ação ininterrupta, é loucura acontecendo a cada 2 minutos. Então, assim, é mais heróico no sentido de que ele tá o tempo todo fazendo coisas grandiosas, mas ao mesmo tempo uma coisa mais crua e violenta, né? É interessante, ele faz uma mistura dos conceitos bem interessante. Eu tava lembrando de uma coisa, depois que eu falei do Homem-Aranha, no filme atual do Aranha, ele vai interrogar o Donald Glover e daí ele faz o uniforme dele tem a voz vigilante, que é a voz do Batman. Lembra disso? Onde que é isso? No Homem-Aranha de Volta ao Lar. Ah, sim! Tem esse modo. Muito bom. O uniforme dá a opção voz vigilante, né? Ele fica com a voz do Arrow, né? Ele fica com a voz igual do Arrow. Com a voz do Bale, né? Não, e esse negócio que tava falando também é muito legal, como esse podcast tem um tema relevante, né? Que a gente vê 2 títulos simultâneos, cada um trabalhando uma faceta do personagem. E eu acho que é uma discussão que qualquer pessoa pode ter, né, quando reflete sobre o personagem. Realmente eu acho que é inteligente da DC fazer isso, porque você mantém o ar de herói com o Tom King. O Tom King é um cara que quem acompanha nas redes sociais sabe que ele enxerga o Batman como um herói, como uma fonte de inspiração, que é o que a gente estava falando no início do programa. E ao mesmo tempo você deixar aí na Detective Comics e não perder o que é a essência do personagem. Eu acho que essencialmente o Batman ele é um vigilante, né? Não só pela Era de Ouro em que todo mundo era vigilante, mas eu acho que ele se construiu dessa maneira. E eu acho que é importante manter essa faceta. Uma boa diferença de herói e vigilante, tendo um olhar Marvete da coisa, é aquela fase pós-Civil War, que existiam os Vingadores e os Novos Vingadores. E os Vingadores eram os registrados, que eram super-heróis, e os Novos Vingadores eram os foragidos, que eram os vigilantes. Tem a questão do registro que dividiu bem as duas equipes, como a equipe heróica e a equipe vigilante. Acho que bem até lembrado até nos filmes, né, da Marvel tá isso um pouco claro agora. Verdade. Quem diria que o Capitão América ia ser um vigilante, né? Sem ser um nômade, né? Pois é, sem ser um nômade. Mas, voltando para esse fato do Batman ser apresentado ao mesmo tempo como herói e como vigilante, isso é meio tradicional, se a gente parar pra pensar. A gente pega a fase dos anos 70, embora tivesse aquelas histórias com o Ra's al Ghul, que era um meio clima James Bond, o Batman do O'Neill era muito estilo vigilante, enfrentava crime organizado. O O'Neill introduziu vários... O Rupert Thorne, acho que foi ele, eu não lembro se foi ele um pouco depois. Vários mafiosos. E ao mesmo tempo a gente tinha o Batman na Liga, depois nos Renegados, e o Batman Brave and Bold, com ele encontrando tudo que é super-herói. Essa dualidade dele já não é de hoje, né? Era disso que eu ia comentar, inclusive, que é uma fase que você consegue ver bem essa quebra. Porque o Batman, bem no comecinho, ele era totalmente vigilante, né? Ali no final dos anos 30, comecinho dos 40. Aí depois que introduziram Robin, teve aquela coisa todos os anos 50, 60, ele virou bem herói, amigo da polícia e tudo mais. Mas quando o Neil e o Adams assumiram o título, você vê gradualmente, tanto que tem um ponto ali do Danny O'Neill e do Neil Adams, logo antes deles introduzirem o Ra's al Ghul, que tem até conceitos contraditórios convivendo de um jeito esquisito, né? Até eles realmente pegarem qual que vai ser a faceta do Batman, né? E aí eles vão jogando pra baixo do tapete todo esse conceito mais heróico dele e vão deixando ele
Não vou dizer 100% vigilante, até porque ele é, como você disse, ele é bem James Bond nessa fase, né? Sabe o que é interessante também? A criação dos renegados é um bom exemplo dele nos dois mundos, né? Ele sai dos holofotes da Liga da Justiça justamente desobedecendo a lei, porque a Liga não pode intervir em negócio internacional para ir resgatar o Lucius Fox na Marcóvia. Ele desobedece a lei e cria os renegados, que até no nome, né, já lembram um grupo de vigilantes. Outsiders, em inglês ainda fica mais ainda, né? Total. E, caras, o Batman, para pensar, ele tá sempre à margem de seja lá qual sistema ele esteja inserido, né? Na própria Liga da Justiça, ele fica à margem da Liga. Todo mundo se reúne, ele não vai, ele fica lá em Gotham fazendo as coisas dele. Enquanto a galera tá lá enfrentando o Darkseid que seja, ele tá bolando planos para derrotar os possíveis amigos um dia. O Batman, ele está sempre criando planos dentro de planos que ninguém tem acesso, né? Cria os renegados, cria grupos secretos, como esse daí mesmo, o atual da Batwoman, foi uma criação dele. Ele está sempre à margem, né, de todo o sistema social que ele acaba se inserindo. Vai ser difícil conviver com esse Batman, viu? Até no Injustice é assim, né? Até no Injustice. Ele tem o sistema lá do Superman e ele tá se opondo, mas também ali, né, não tem nem como não se opor. É engraçado o que o Vicente falou, que do Cavaleiro das Trevas, que o Batman, que é o herói da revista, ele é o vigilante, enquanto o Superman, que é aquele controlado pelo sistema, ele é o super-herói. Acho que é uma coisa muito das cores, né? É o que a gente tá falando, a questão do colorido e do sombrio, ou das duas cores que usavam. Eu acho que também fica um pouco difícil você imaginar um vigilante colorido, porque a maioria dos vigilantes ficam ali escondidos nas sombras, ficam observando. Se você coloca um uniforme completamente amarelo, Power Ranger, tipo, quebra completamente, né? O Demolidor tinha, né? Mas e o Robin? E o Robin? E o Asa Noturna? E o Asa Noturna Disco Music, quando ele surgiu? Mas aí ele não era muito vigilante, né? Aí ele era membro dos Titãs, era super astro. Lá ele era só Titã na época, né? Mas o Robin foi um exemplo interessante que o próprio Gustavo se acreditou como vigilante agora há pouco. E ele tem um uniforme, acho que poucos uniformes são mais natalinos, coloridos do que o do Robin, né? Mas é aquilo que você sabe falou. As desculpas, né? É aquilo que o Carlos falou o Batman quando começou era o vigilante, e daí quando introduziu o Robin, ele vai pro lado do super-herói. As cores mudam, a expressão dele muda. Tanto que é muito maluco ler. Eu fui ler os archives do Batman lá, até o que saiu pela Panini, na verdade, que saiu como que era o nome daqueles títulos que saiu com as primeiras histórias? Crônicas? Crônicas, isso. Eu tô com o 1, 2 e o 3. O 1 eu devorei, eu achei interessante pra caramba, mega... até bastante sinistro, se você pega o contexto da época. A partir do 2, que é quando eles introduzem o Robin, o clima muda totalmente, vira o Batman sorridente, rindo, parece o Gato Félix rindo o tempo todo, assim, é bem engraçado. Com a mão na barriga ainda por cima. Com a mão na barriga, assim, É bem, mas bem diferente. Todo o contexto dos quadrinhos era... Sim. Era diferente, né? Sim. É por isso que eu... Depois da sedução dos inocentes. Mudou completamente. E é por isso que eu valorizo muito o papel do Tim Drake como Robin, né? Porque quando ele surgiu, ele estreou, quando que foi? Acho que 88, 89, não me lembro. Cara, ali foi um conceito totalmente diferente de Robin, né? Até então o Robin era ele dava esse clima colorido, né? Mesmo na época do Dick Grayson, anos 70 ainda, o começo dos anos 80, até depois com o Jason Todd, ele tinha essa questão de ser assim... um elemento mais alegre nas aventuras do Batman. Mas com o Tim Drake a coisa, eu acho que ela ganhou um peso um pouco diferente. Não que ele seja pesado, que ele não é, muito pelo contrário. De todos os Robins, ele é assim, o mais obediente, né? É só ver a diferença do uniforme dele, né? Exatamente. O uniforme dele ficou um pouco mais sombrio até. Mas ele foi todo um processo, né? Foi em 89 que ele surgiu. Ele foi todo um processo, porque ele surge, ele demora pra ser oficialmente Robin, ele tem o pai vivo, a mãe no começo tá, mas logo morre. Então ele tem uma dinâmica toda diferente ali, né? E ele é o primeiro Robin a ter um título próprio, a ter uma vida rápida, distante do Batman. É o primeiro Robin a ter seu próprio sidekick, que era a Salteadora. É verdade. É verdade. Até teve seu próprio Batmóvel, que era o Redbird, né? Sim. Então o Tim Drake, eu acho que ele tem esse papel que ele
foi uma época que mesmo com o Robin a tiracolo, as histórias do Batman se mantiveram sombrias, que foi aquela época da queda do morcego, depois foi aquela época desenhada pelo Kelly Jones, que tinha aquele traço sombrio, grotesco pra caramba, as aventuras pesadas. E daí vem Terremoto, Contágio, que a temática era... Exato, e você via o Robin ali passando perigo como Batman, as histórias eram tensas, cara. Aliás, eu acho que os anos 90, eles são criticados por muitas pessoas, né, como quadrinhos, mas independente do que fez por um herói por outro, os anos 90 acho que foram muito generosos com o Batman. A gente teve histórias muito boas nessa época. Com certeza. Eu tava até agora pensando, você falou do Jason Todd também ter tido sua fase que era um Robin mais leve, né, uma coisa mais colorida pra trazer um pouco de heroísmo, né, pro Batman. E aí eu tava lembrando da fase que era desenhada pelo Alan Davis, escrita pelo Mike W. Barr, que foi bem nessa transição, né, do final dos anos 80 e começo dos 90, que é interessante ver como lá o Batman era retratado de uma forma curiosa. Ele era amigo da polícia, ele era da Liga da Justiça, mas ao mesmo tempo ele ia lá nos guetos de Gotham e ele era amigo dos cafetões, conhecia todo mundo lá. Ele era um cara que ele era mostrado como um cara que era respeitado em todos os círculos, né? Coisa que eu não imagino, por exemplo, não sei, acho que o Super-Homem talvez tenha umas fases um pouco assim. Mas chegar e falar assim, olá, bom dia, e o cafetão tipo, bom dia, senhor Super-Homem, sabe? Nessa época o Batman andava lá no meio dos pimp e tava nem aí, e era super respeitado. Tem uma outra figura aí, não que seja polêmica, mas é que tá sendo muito alardeada atualmente na vida do Batman, que cara, acho que cabe muito bem a gente tentar definir, que é a Mulher Gato, né? Que a Mulher Gato é ladra ou não é, já não sei. É uma vigilante, ela é uma anti-heroína. É uma ex-prostituta ou não é? A Mulher Gato, ela tá assumindo um papel na vida do Batman extremamente interessante, né? Porque vai ter o casamento logo mais. E ela continua roubando, né? Então, isso que eu não... Cara, isso daí não entendi até agora, se ela continua roubando ou não. A impressão que eu tenho é que o Batman faz vistas grossas pra ela. Então, a impressão que me dá... É que eu não sei até... A gente começa a entrar na área do spoiler, né? Porque são histórias muito recentes que estão sendo lá fora que ainda estão começando a sair no Brasil. Mas durante o arco do casamento tem uma história inteira que é ela roubando. Ela saindo no meio da madrugada... Essa história é fenomenal. Logo sai no Brasil. Essa história é ótima, cara. Mas é sobre isso, né? É sobre a Mulher Gato, ela tem as coisas que ela tem que fazer. É parte do que ela é. Ela é cleptomaníaca, né? Sim, ela rouba porque ela gosta de roubar. Ela teve lá suas fases que ela roubava pra ajudar alguém, ajudar outra pessoa. Mas agora que ela tá lá, noiva de um dos maiores milionários do mundo, e ela sai de madrugada pra roubar. E eu acho que... Eu mantenho isso daí que eu falei. Eu realmente acho que tenho certeza que o Batman, ele tá fazendo vista grossa, né, pra isso. Ele sabe com quem que ele tá se casando. E não sei se ele é ingênuo o suficiente a ponto de acreditar que ela simplesmente abandonou a vida de roubos dela. Acho que quem faz vista grossa é o Tom King, né? Porque ele ama escrever a Mulher Gato. E ele é bom nisso. É um resumo do Tom King escrevendo Batman. Ele faz vista grossa pra muita coisa. Ele tá ali pra dar o impacto. E ele é muito bom nisso. Mas aprofundamento de história, assim, tirando essa do Superman com Batman, que ele joga bem os conceitos personagens, não é tanto a praia dele, no título do Batman. Tá aí o Roberto trazendo seu ódio a Tom King, como sempre. Eu adoro Tom King. Vamos acabar, gente? Chega. Mas já? Chega. O Branca quer bater no Roberto porque ele falou mal do Tom King. Tudo bem, eu falo mal do Alan Davis. Não, tudo bem. Você não tem moral. Pode falar. E afinal... Da pessoa Alan Davis pode, do artista não. E qual que é o nosso veredito aqui? O Batman, herói ou vigilante? Pô, eu vou falar minha opinião sobre isso. Eu acredito que a graça do Batman, grande parte do apelo do Batman é exatamente essa falta de definição. Ele é o cara que quando começaram a surgir super-heróis, alguém lembrou dos pulps e falou, não vamos esquecer os pulps, vamos trazer um pouco desses vigilantes e introduzir no conceito recém-surgido dos super-heróis. Então acho que o apelo do Batman está exatamente nesse limbo que ele vive entre super-herói e vigilante e agente da lei e agente contra a lei, sabe? Meio tipo a margem da lei. Eu acredito que o apelo seja exatamente isso. Acho que não tem uma resposta clara, né? Quanto mais eu penso nos vigilantes, nos considerados vigilantes, eu percebo que existe a diferença de que os heróis atuam durante o dia e os vigilantes atuam durante a noite.
Demolidor atua durante a noite, o Batman atua durante a noite. Acho que muito do que a gente tá falando é mesmo o esquema das cores. É o colorido versus o sombrio, o dia versus a noite, a esperança versus o medo. Acho que o Batman tá mais nessa de vigilante. Em tudo que a gente tá falando, o Batman cai mais nessa de vigilante do que de super-herói. Eu acho que o que você comentou, na verdade, acaba sendo até... O Batman e esses vigilantes, o pessoal que age à noite e que tem tons mais sombrios, ele quer se esconder, ele não quer aparecer, ele quer resolver as coisas das sombras. E os heróis mais coloridos, eles querem aparecer, eles querem ser vistos, ele quer ser o chamariz, assim, né? Por isso cai muito naquilo que você falou, que o Batman da Liga é o super-herói. O Batman do título próprio de Detective Comics é o vigilante. O Batman, quando atua sozinho ou com o Bat-Squad, ele é aquele cara mais escondido, a lenda, o cara mais furtivo, o detetive, o vigilante. O Batman com a Liga, ele já é o super-herói. Bom, pra mim, realmente, eu concordo, né, com o Carlos aí sobre essa questão do Batman atuar, né, no meio termo, hora vigilante, hora super-herói, que é o que o Branca acabou de falar também, né? Quando o Batman tá com a Liga, ele atua como super-herói mesmo, que é o jeito dele, né? E, bom, mas, cara, se tiver que tomar um partido, cravar aqui, Batman, herói ou vigilante? Eu acho que eu tendo um pouco mais pra classificar ele como um vigilante, né? Eu acho que ele é um cara que visa fazer o bem, ele visa ajudar os gotamitas, ele procura o que é melhor para a cidade, mas realmente ele atua à margem do sistema estabelecido. Ele não é um agente oficial e tal, mas também não é naquelas, né? Entre aspas, porque como a gente falou aqui, a polícia faz vista grossa e o Gordon aceita ele, né? Então acho que ele é um vigilante flex. É isso. Vigilante flex foi boa. Muito bom. Bud, você tem alguma... Qual que é o seu parecer? Eu tô pelo mesmo caminho do Gustavo, eu ia falar vigilante light, né? Porque ele é um vigilante que não mata, ele não chega... Ele dá uma espancada no cara, mas não fica torturando o cara. Ele é um vigilante meio light comparado aos outros. E até porque eu acho que as melhores histórias do Batman, sozinho, fora de equipe, claro, são com ele mais pro lado do vigilante. Mesmo agora, a gente tem essas histórias do Tom King, que ele fica no meio termo, mas tá indo muito mais pro super-herói. Mas antes disso, eu acho que são uns 20 anos que o Batman pendeu muito mais pro vigilante. Eu tava pensando uma coisa, a gente podia fazer agora, então, no final, uma votação. Em vez de cada um fala aqui que acha que é herói ou vigilante, eu vou anotar aqui, e aí quem tiver mais votos vai ser nosso veredito final. O que vocês acham? Já topei. Vamos lá. Gustavo, você já falou que vigilante, né? Vigilante flex. Exatamente, cara. Pra mim, o Batman é um vigilante flex. É um vigilante. Maravilha. Bud, vigilante também? Também. Beleza. Roberto? Vigilante. Vigilante. O Thiago conhecendo vai querer ser do contra. Oi? Se fuder. Tomar no cu. Nessa festa da democracia, eu voto em vigilante também. Vigilante. Já ganhou vigilante, mas vamos lá, André? Pra mim, o Batman é vigilante, não tem como. Não tem nem não tem nem como. Né? Assim, é o que eu falei no começo, assim, pra mim ele pode ser chamado de super-herói, de herói, mas ele é um vigilante, não tem muito. Beleza. E pra mim, você, Carlos? Como eu disse, pra mim a graça tá exatamente nessa dúvida, mas eu acho que ele é um vigilante no mundo de heróis, então ele é um vigilante. Ele é um vigilante. Por mais que ele conviva com heróis, por mais que às vezes esse convívio leve a ele a ter essas atitudes mais heróicas, essa imagem mais de herói, ele é um vigilante na sua essência, né? Eu vou mudar meu voto, eu voto em herói. Falei? Eu vou levantar uma questão aqui. Existe alguém que atue em Gotham que vocês acreditam que seja um herói, um super-herói? E não um vigilante? Sem contar a galera... Atualmente o Raio Negro. O Raio Negro? Eu ia falar, sem contar a galera da Sociedade da Justiça, né? Que teve Sociedade em Gotham. É verdade, o Alan Scott. Eu ia falar. É que o Raio Negro agora tá no Detective, né? Então ele ficou mais próximo agora da turma do Batman. É que normalmente é isso. Quando mostra herói em Gotham, eles não estão interagindo com o Batman, né? No caso da Sociedade, que eu nunca achei exatamente em que ponto inventaram que a base deles ficava em Gotham. Tanto que no silêncio, quando o Batman vê o Alan Scott, é quando ele vai viajar pra Metrópolis, né? Que é curioso. Não é curioso, é o Jeff Loeb chama isso.
Mas é herói em Gotham, não lembro. Se for pegar esse negócio que o Branca falou, das cores, da luz do dia, né, da noite, que eu acho uma definição bem interessante, né, concordo com esse pensamento. Da galera do Batman agora, a gente tem aquele garoto novo que é o Sinal. Né, que é o Duke Thomas. Duke Thomas, isso, lembrava que era Duke. E ele atua, o barato dele é atuar durante o dia, né? Ficou estabelecido, ele e o Batman chegaram nesse acordo que enquanto o Batman e Robin e a galera toda cuida de Gotham à noite, todo mundo, menos o Duke, que tá dormindo à noite, ele vai cuidar de Gotham de dia. E eu não sei se isso faria dele um herói ou um vigilante, né? Seria estranho ter um vigilante de dia. Eu acho que faz dele um Power Ranger pelo uniforme, mas... Ele tem elementos de vigilante, mas, por exemplo, do Bat-Squad, quem eu acho que tem menos esse perfil de vigilante é a Batgirl. Eu colocaria a Batgirl, a fase mais colorida dela, como heroína. Isso. Muito bem lembrado. Que é a Batgirl que vale. Eu acho que o cenário meio que dita. O cenário dita um pouco isso. Por exemplo, na Marvel, a Cozinha do Inferno pede um vigilante. Na DC, Gotham pede um vigilante. Metrópolis pede um super-herói. Acho que o cenário das histórias dita um pouco. Calma que Metrópolis teve vigilante já lá. Tinha o Predador, que era o Batman de Gotham. Ficou até aleijado antes do Bruce Wayne voltando lá. Eu ia até comentar que é curioso isso que o Branca falou, de que Metrópolis, por exemplo, tem mais heróis e Gotham tem mais vigilantes, que tanto Gotham quanto Metrópolis já tiveram essa inversão, né? Tipo, o Gotham já teve seus heróis, a gente estava agora há pouco falando da Gotham Girl e do Gotham, a gente falou do Caçador agora em Metrópolis, mas sempre que tem um conceito de um vigilante em Metrópolis ou um herói em Gotham, é com o intuito de causar estranhamento mesmo. É pra ser uma coisa meio deslocada mesmo. O Predador sempre foi meio deslocado em Metrópolis. E a Gotham Girl e o Gotham pareceram deslocadíssimos em Gotham City. Muita gente xingou, inclusive. Esse acaba sendo o tema acaba sendo o propósito dos personagens, né? Exatamente. Caras, mas tem um personagem que eu acho que, mais até do que o Batman, toda essa galera de Gotham, tem um personagem que eu acho que se mistura muito essa questão do herói e do vigilante, que é o Arqueiro Verde. Não da série Arrow, mas o Arqueiro Verde dos quadrinhos. Cara, aquilo ali é tudo junto e misturado. Eu não sei dizer se ele é herói. Isso é porque você tá lendo a fase do Mike Grell, né? Pois é, eu tô lendo a fase do Mike Grell. O fato é que ele atua como um vigilante. Ele sai à noite e flecha os bandidos e pá. Só que, cara, ele é tipo um herói de cavalaria, ele. Ele vai defender a donzela, ele vai defender a honra, ele é o cara que ele vai resgatar o gatinho de cima da árvore, sabe? Uhum. Ele tem um código de moral, ele tem uma bondade tão inerente dentro dele, que a impressão que eu tenho é que ele veste aquela roupa de Robin Hood dele só exclusivamente para fazer o bem naquele momento, ou para cuidar de um caso específico. O Arqueiro Verde é quase um cosplayer que foi longe demais, né? Pode crer, exatamente. Ele é quase isso. Mas eu acho que o Arqueiro Verde é um vigilante. Ele é um herói, talvez, no sentido clássico, não no sentido herói de super-herói, né? Ele, na verdade, eu acho que ele foi herói por muito tempo. Aí, primeiro, quando o Daniel O'Neill assume, e principalmente com o Mike Grell, que ele virou vigilante, pra mim. Até porque no Mike Grell chega numa fase que ele nem uniforme usa. É uma fase ótima essa daí do Mike Grell, cara. Eu tô lendo e eu tô realmente adorando. Mas esse é um personagem que eu acho um dos personagens mais profundos assim do universo DC, mais complexos mesmo. Ele tem toda essa questão, ele é um herói romântico, ele vai atrás, ele tem os valores, tal. E, cara, eu acho um personagem muito interessante, o Arqueiro Verde. Vocês me fizeram lembrar que teve um momento em Gotham que eu acho que teve um herói muito bem definido, que é um momento bem recente e polêmico até, que é quando o Gordon ele se tornou Batman. Nossa, o coelho da Turma da Mônica. Isso, ele virou Sansão ali e, cara, aquilo ali era um policial, né, que tava atuando como Batman. Então ele tinha até uma empresa por trás dele, né, acho que era uma empresa... Era o Robocop de Gotham, né? É isso, pronto, ótimo. Ele era o Robocop de Gotham, exatamente. Aí acho que ele atuou bem como um herói, tava bem claro. E é uma proposta bem diferente de Batman, né? Como bastante tudo que o Scott Snyder faz, né?
Calma, gente, isso não é importante pro podcast, mas eu tenho que falar. Fiquem com medo. O Snyder falou que vai usar o Superboy primordial. Nossa, tá tudo bem. Senhora, meu Deus. Por que não deixam esse Superboy em paz, cara? Não, nem o Jones. Por que não deixam o Snyder em paz, né? Deixa ele longe. Dá um títulozinho pra ele fazer o que ele gosta de fazer, mas não deixa ele ficar brincando com o multiverso, essas porra. Deixa ele com o vampiro americano, só. Então. Ele se dá bem no títulozinho que ele pode fazer o que ele quiser, mas ali, no canto dele. Enfim, acho que a gente meio que já chegou num consenso, então, né? De que o Batman é muito mais vigilante do que herói, né? Ele tem seu lado heróico, ele vive no mundo de heróis, afinal, ele usa capa e cueca por cima da calça, geralmente. Mas ele é um vigilante, a sua essência é ser um vigilante no mundo de heróis. Acho que é muito o que o Gustavo falou. Ele é um herói, mas a visão do público dele é de um vigilante. Ele é um herói, porque ele tem o código de não matar, ele sabe até onde usar violência, ele tem um código moral, né? Ele tem um código moral forte. Mas ele tem um código moral ainda de não ir contra a lei, sabe? Ele atua à margem da lei, mas ele tem esse código de não ir contra a lei, mas ele prefere deixar isso no ar porque ele sabe que isso é útil pra intimidar os vilões. Então, ele não quebra a lei, ele contorna a lei. Tirando uma saga ou outra aí, né? Jogos de guerra, algumas coisinhas assim. Tirando situações extremas, eu acho que ele é um herói, mas a visão do público é a de um vigilante. Caras, eu comecei a jogar o Batman Arkham Knight, né, que é o jogo mais recente do Batman. Certo. E ele anda com o Batmóvel destruindo tudo pelo caminho. Aquilo me incomodou tanto. Eu falei, o Batman tá destruindo Gotham, ele nunca faria isso. A gente gravou um podcast sobre esses jogos, a gente falou que é o Thor Batista Simulator. É o Batman do Nolan, né? Que atira em carro estacionado com criança, explode os carros, as crianças olhando. Só a mistura do Nolan com o do Snyder ainda. Uma mistura, bem. Um amálgama. Eu acho que o Batmóvel, em todos os filmes, sempre foi mostrado como uma máquina de guerra meio extrema, né? No do Tim Burton mesmo saía atirando com o avião também, na galera, na rua. Mas aí a gente tá falando de outras mídias, né? O do Tim Burton, se o Jason Todd fosse roubar o pneu, acabava morto, né? E até a mão decepada ali. Pode ver a blindagem lá. Mas essa visão no Batmóvel militarizado sempre me incomodou, cara. Isso daí não é... Como fã, não é a visão que me agrada, assim, de um Batmóvel. Eu sei que no jogo do Arkham eles têm uma explicação depois que eu achei bem interessante. Pro negócio da... Vou ver, vou andar mais um pouco no jogo, ver se eu... Eu tomei de spoiler, mas se não tomou ainda, eu acho que vai valer a pena. Vamos ver, tomei no comecinho do jogo e acabei de pegar esse Batmóvel aí. Tô aprendendo ainda a destruir Gotham com ele. Vai criar o próprio terremoto em Terra de Ninguém. De fato, tá aparecendo. E tem uma outra coisa que nos filmes do Nolan, no Begins mesmo, quando o Ra's al Ghul aparece pro Bruce, né, ele chega assim, eu faço parte da Liga das Sombras. Aí ele mesmo fala, vocês são vigilantes. E aí ele mesmo já chega e o Ra's al Ghul mesmo fala assim, vigilante, tipo, são pessoas que não têm um propósito, mas quando você se torna um símbolo, alguma coisa, você se torna algo maior. Então, de repente, já tem alguma coisa inserida aí mesmo no universo do Batman, só que cinematográfico, a gente pode até falar. O filme do Nolan não vale, filme do Nolan não vale nada. Não tem credibilidade. É difícil, né? Dessa ideia de que o Batman não seja um vigilante. Isso daí acho que é o ponto inicial mesmo, né? Os filmes do Nolan, eles tentam dar uma romantizada às vezes, mas aí não faz muito sentido algumas das romantizadas, né? É que os filmes do Nolan não tem um super-herói pra servir de contraste. É verdade. São filmes policiais, principalmente, né? Filmes de suspense, de ação. Mas não são filmes de herói. Ele não... Tanto que quando foram criar o cineverso da DC, a primeira coisa que o Nolan falou foi que nada de colocar aquele Batman, que não faz sentido. Então, a proposta é diferente. Esse, por exemplo, sim, é um vigilante que não vive no mundo de heróis, então ele é só um vigilante. Ele é só um vigilante. Só existe ele, né, no mundo, não tem mais ninguém fantasiado. Sim. Então acho que a gente pode encerrar já e ir pro nosso já tradicional quadro de jabás, começando aqui pelo Thiago Brancatelli, que faz tempo que não aparece. Opa, eu tava dormindo esse tempo todo, descansando pra participar desse podcast, que foi exaustivo. É que você não hiberna no inverno, é o contrário, né? É, verdade, eu acumulo comida. Pra comer, mas só acumulo, só gosto de acumular. Bom, eu tenho meio que uma coluna no Mansão Wayne, que tá sem atualização há 1 ano e meio, mas tem acho que já 10 colunas, né?
Acho que são 10 colunas que tem lá. Inclusive a última é do Lobo e Papai Noel. Lobo e Papai Noel, não tem nada de Batman, mas daí você pode decidir ver tipo 10 colunas até eu resolver escrever uma próxima. E eu tenho também uma banda chamada Seu Wilson. Você pode ouvir a gente no Spotify, você pode acompanhar a gente no Facebook pra saber onde a gente vai tocar. E é isso, esse sou eu. E se vocês não gostarem, eu posso mudar. Muito bom. Agora, o Roberto II. E como eu sempre digo, pra quem gostou de me ouvir falando besteira aqui, eu também estou falando besteira no YouTube, youtube.com/ahorasuave, que não tem vídeo só comigo falando besteira, tem também o nosso amigo Leonardo Vicente, o Bud falando muito, como sempre, e de vez em quando tem o Carlos, tem o André, quando eles decidem fazer vídeo, mas a gente tá tentando, de segunda a sexta, tem sempre um videozinho. Essas últimas 2 semanas aí, teve vídeo quase todo dia falando de Guerra Infinita, Star Wars, de Deadpool, então se você entrar no canal, provavelmente vai ter muito vídeo pra você ver, confere lá. Beleza. Leonardo Vicente, o Bud. Como o Roberto disse, eu também falo muita besteira lá no Hora Suave, também escrevo merda na revista Mundo dos Super-Heróis também, todos os meses. Muito bom. Agora eu gostaria de agradecer nosso convidado. Pô, Gustavo, brigadão por arrumar um espaço aí nessa agenda tarefada de editor aqui pra conversar com a gente sobre o personagem que a gente tanto ama. Imagina, cara, eu que agradeço. Foi um convite muito bem-vindo, gostei demais do bate-papo. Apesar de trabalhar, né, com o personagem, né, mesmo como editor do personagem, antes de qualquer coisa eu sou um fanboy também. E, coisa que o fanboy mais adora é ficar discutindo essas coisas altamente relevantes sobre os personagens, né? Passar 1h30 discutindo com vocês se Batman é herói ou vigilante foi um prazer imenso, cara. Gostei demais. Muito obrigado pelo convite e eu espero visitar a mansão outras vezes. Com certeza, cara. A porta aberta e com certeza a gente vai te chamar mais por aqui. Que, porra, legal pra caramba ter um fã relevante aqui pra falar com a gente sobre o Batman. E, pô, se você puder falar aqui rapidinho um pouco pros nossos ouvintes que estão te conhecendo agora, ou que às vezes te acompanham lá pelo título e veem seu nome lá, mas não sabem muito bem o que você faz, se puder dar um breve apanhado de qual a sua função ali como editor do Batman na Panini. Então, ali eu sou o novo editor de alguns títulos da DC, né, incluindo Batman e Detective Comics. Eu assumi, né, a tarefa de manter a qualidade que já foi erguida aí pelo Alexandre Calari, que ficou acho que 7 anos no título. Fez um ótimo trabalho, já até deu uma entrevista aqui pra gente. Fez um excelente trabalho, e então eu tô procurando aí manter o padrão que ele ergueu, né? E ali a nossa função é cuidar para que os títulos eles sejam trazidos pro mercado nacional com a melhor qualidade possível, né? E ainda mais agora que a gente tá com duas fases tão importantes, né? Que é a do Tom King no Batman e a do James Tynion no Detective Comics. A responsabilidade tem sido maior. Tenho dado uma atenção bem especial pros 2 bate-títulos aí. E, bom, eu além das revistas, eu também escrevo para a revista Mundo dos Super-Heróis. Quem quiser acompanhar lá, eu escrevo lá junto com o Léo. E também eu escrevo no meu blog, no Instagram, que é o Sockton Paul. Quem quiser procurar, só ir lá no Instagram e procurar Sockton Paul, que eu tô sempre lá fazendo alguma atualização. Pô, muito legal. Eu não sabia que era seu esse blog, pô, acompanho direto. Que legal. Você acompanha só aqui, cara? Eu acompanho lá o Instagram. Que legal. É meu. Ele começou como um blog, né? Ele foi um blog durante muito tempo. Aí ele morreu e agora eu ressuscitei ele como um Instablog. Tô gostando demais desse formatinho, tô gostando muito mesmo. Pô, que legal. Que você segue. Que legal, não, eu sigo, eu acompanho direto. De vez em quando você olhar lá vai ter os likes, tanto o meu quanto do perfil do Mansão Wayne. Deve ter lá. Legal, cara. Vou olhar com mais atenção agora. Vou procurar você lá, Carlos. Bacana. Que legal. Mas é isso, senhores. Muitíssimo obrigado pelo convite. Fiquei bastante contente de participar. Isso, obrigado e com certeza chamaremos mais vezes. Muito obrigado mesmo. Já aceitarei de pronto, só chamar. Maravilha, muito obrigado. E André, quem quiser achar a gente lá nas redes sociais, vai pra onde? Vocês podem acessar facebook.com/mansãonpodcast,
sempre com muitos posts por lá, sempre com coisas relevantes sobre o Batman, sobre o universo do Batman, às vezes umas tiradinhas com outros heróis. Então, confiram lá, podem falar com a gente, que a gente tá respondendo. Também no nosso Twitter, que é o @mansão_UN. Mesma coisa, muito post, muitas respostas, com mais caracteres dessa vez. Nosso Instagram, que é o @mansãon.com.br, com muitas fotinhos, umas votações, umas coisas legais, uns stories bem legais, e o nosso site, que tem a maioria do nosso conteúdo, que o Carlos vai falar agora onde vocês vão acessar. Exatamente, nosso site, que é o quartel-general ali da Mansão N, que é o mansãon.com.br. Lá tem tudo, lá tem todos os nossos vídeos, nossos podcasts, as colunas do pessoal, que o Branca falou agora da coluna dele, tem a coluna do Bud, tem a coluna do Roberto. A gente está sempre negociando para trazer gente interessante para escrever na coluna aberta, que é a coluna Corporação. Tem a minha coluna, que é a coluna Batizarro. A gente tenta sempre trazer coisas malucas do universo do Batman, né? Desde musiquinhas malucas que eram cantadas nos anos 60, até capa do Batman, que Batman aparece com 3 braços, Batman no mundo do Pokémon, tem bastante coisa lá. Então vale a pena acessar o mansãon.com.br, que é onde a gente centraliza tudo, onde você encontra os podcasts antigos. E também você pode encontrar o nosso podcast no iTunes. Se você procurar na área de podcasts do iTunes, Mansão Wayne, ou até do seu agregador de podcast, qualquer aplicativo de podcast para celular, você consegue adicionar lá a Mansão Wayne e receber uma notificação sempre que sair um programa novo. Então ficam as dicas aí para você poder acompanhar o nosso trabalho. E até o próximo programa. Um abraço. Falou. Falou, galera.